número 23, somente deixe a Bíblia aberta em nome de Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Igreja, Salomão, quando escreveu, imagino, quando ele escreveu alguns entre os provérbios, principalmente esse, ele faz uma alusão à sua infância ou juventude, de forma que nós vamos ver alguns versículos. Ele retrata algo que aconteceu na vida dele, que difere-se, ou ele se difere, de Adonias, Aminon e Absalão, que eram seus irmãos. Porque imagina-se que o escritor, ou melhor dizendo, os historiadores e teólogos e professores de teologia, que desde da sua infância, da sua mocidade, Salomão foi preparado para substituir Davi. Eu imagino a mãe dele cobrando dele, e próprio Davi cobrando dele, uma responsabilidade da qual não cobrou a Adonias, que não cobrou a Absalão, nem a Aminon. Nós sabemos da história, né? Que os irmãos, Aminon desejou a sua irmã, e teve sexo com ela, e depois repudiou a irmã, e Absalão matou o seu irmão por causa disso. Se eu estiver errado, me corrijam. E Absalão depois fugiu, e quando voltou, tentou tomar o reino do seu pai. E foi uma guerra muito grande entre família, devido à desobediência de Davi, no início da sua carreira, quando ele deitou com a mulher do seu soldado, seu general. Ele olhou a mulher de cima do pátio do palácio, a mulher tomando banho, se apaixonou, ou se interessou por ela fisicamente, a ponto de coabitar, e ela dá luz, ou melhor dizendo, gerar um filho. Só que o filho não teve uma vida longa, porque Deus desceu com maldição. Daí por diante, a vida de Davi teve alguns percalços, a ponto de, no capítulo de número 53 dos Salmos, se não me falha, 53 ou 55, não me recordo agora, ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus perdão pelo pecado que ele cometera. Pegou a mulher do teu servo, se não me falha a memória, Urias, né? Coabitou com ela, mandou ele vir da guerra, depois que ele soube que a mulher estava grávida, para que o rapaz deitasse com sua esposa, para que supostamente o filho fosse do rapaz. Só que o rapaz era tão fiel ao reino, no que ele disse: não, aonde eu vou deixar o meu general lá lutando e vou para minha casa repousar? E a covardia de Davi, ela foi crescendo cada vez mais no teu coração, a ponto de embriagar aquele homem. Mas ainda assim, ele não fez, e o plano final de Davi foi dar cabo na vida do seu general, seu soldado de guerra. E Salomão, entre os filhos de Davi, devido ao desastre familiar que acontecera na família de Davi, foi o que se salvou para salvar o trono de Israel e se tornou o sucessor de Davi. E presume-se que quando ele escreveu esse provérbio de capítulo 4, ele faz um retrato da sua genealogia ou da sua vida, quando jovem era e quando veio a preparação. Só que é um livro de exortação para nossas vidas, e ele é um livro, pasme, mas escrito para jovens. Só que eu vou classificar jovens na visão atual, na geração em que nós vivemos, de 80 anos até 16, 14, 13 anos, 12 anos de idade, até 10 anos de idade, que já há uma consciência do que é certo e do que é errado. Então, no versículo 1, vamos lá? Ao versículo 4, vai falar de prudência, prudentes
ouvintes e participantes da palavra de Deus. Quando Deus ele deu rapidinho, sabe, Flávio, uma sapiência a Salomão, que ele pediu a Deus quando ele sentou no trono, no final da vida de Salomão ele se perde. Por quê? Casou com 300 princesas, 700 concubinas, 1000 mulheres, e algumas dessas mulheres trouxeram deuses estranhos e puseram dentro de Israel, saber? O trono dele ficou contaminado. Então, o que nós temos que entender é uma coisa. Muitas vezes, Patrícia, o especialista em algo, a especialidade da qual ele aprendeu, ela não tem que ficar só na teoria, Rose, mas tem que ter uma prática. E a prática nós vamos trazer a lograr ela a experiência. Você quer ver uma coisa? Um especialista em natação, ele vai ensinar sobre nados sincronizados, nado borboleta, né? Nado frontal, nado de costa. Mas para ele entender perfeitamente isso, ele tem que descer em uma piscina. Por que eu estou falando isso? Uma engenheira, Robert estava me falando, uma engenheira estava no local do trabalho onde ele estava, aí nessas casas da linha verde. Estavam conversando, e engenheira, poxa, a engenheira civil, ela tem que entender da obra, não obstante a isso, de ferramentas. Concordam comigo? Só que para ela entender isso, ela não tem que ser só especialista, mas tem que ter experiência na área. E Robson disse que estava em cima da escada, não tinha ninguém, só tinha ele. Pediu para ela pegar o desempenho. Ela pegou o martelo. Eu disse, poxa, a senhora não é engenheira. Daí, onde vem, não só ensinar, mas ter uma experiência naquilo em que se ensina. Então, pegando um gancho disso, nós vimos uma vida em um contraste muito grande daquilo que Salomão ensinou para aquilo que ele viveu. Então, enquanto ele estava sóbrio espiritualmente falando, enquanto ele não tinha se embriagado com as armadilhas de Satanás, presume-se que ele escreveu esse livro. E no versículo 1 do capítulo 4 até o 4, aí nós temos que entender sobre a pessoa prudente, ouvinte e praticante, daquilo que se ouve. Olha o que diz: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina. O que é doutrina? Palavra. Dou-vos boa doutrina, ponto e vírgula, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai tenro, e único em estima diante de minha mãe. Olha o que ele diz. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Por isso que eu disse que ele tinha dentro da casa dele uma separação em relação aos outros irmãos. Ele diz: eu sou um filho, olha, tenro, simples, singelo e mais aprovado pela minha mãe. Mas no início o que é que ele diz? Ouve, filhos, nós como irmãos em Cristo, como crentes, temos os nossos pais, o nosso pai biológico, temos o nosso pai todo-poderoso que está sentado no trono da graça, mas temos nosso pai na fé, que é o pastor, aquele que traz o ensinamento da palavra, ou seja, a doutrina de Deus para nossas vidas. Então o que é que ele diz? Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para consertardes a prudência, ou seja, não só ouvir, mas ser prudente naquilo que se ouve. E nós não estamos acostumados a viver mais esse ministério de ouvir a palavra e, não obstante ouvir, praticar a palavra de Deus. Então ele disse: ouve, e não só isso, a correção, mas conserdes ou fica prudentemente na presença, pois dou-vos boa doutrina, ou seja, eu te dou uma boa palavra. E guarda esta palavra dentro do teu coração para que não possa pecar contra Deus.
E ele diz assim, ó: deixeis, ó, e não deixeis a minha lei, porque, versículo 3, eu era filho, olha ele trazendo a experiência do que ele era, de meu pai tenro e único em estima diante de minha mãe. Ou seja, minha mãe me estimava muito, minha mãe me paparicava muito, minha mãe cuidava de mim de uma maneira especial. Mas entretanto, o que meu papai ensinava, eu tinha que dar ouvidos. E se eu estou na igreja como filho da fé do pai Abraão, de nosso Deus Todo-Poderoso, aonde ele pôs um pai na fé, eu tenho que dar ouvidos àquilo que se é falado. Ou seja, não só ouvir, como praticar. Seres prudentes, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Aí no versículo número 5 a 7, a sabedoria como prática da vida. Poxa, se eu aprendi algo, se eu concluir algo, eu tenho que fazer daquilo uma prática. Quem estuda medicina vai praticar o quê? Medicina. Quem faz doutorado de juiz vai praticar o quê? Ser um juiz. Quem faz advocacia, o que é que ele vai praticar? Advocacia. E assim sucessivamente. Então o que é que diz o versículo de número 5 a 7? Olha o que diz a palavra do Senhor: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento, ou seja, eu adquirir, mas eu não posso me apartar da sabedoria, eu não posso me apartar daquilo que eu aprendi. Se a Bíblia diz que beber é pecado, que fumar é pecado, eu não posso sair daqui, fumar e beber. Ou seja, eu estou me apartando da sabedoria, da doutrina da qual eu fui ensinado. Por que está acontecendo isso hoje? Porque os filhos estão saindo da sujeição do pai e ouvindo falácias aonde não deve. Porque os jovens estão morrendo, igreja. Porque nossa geração está uma geração fúnebre, uma geração de mortos todos os dias. Por quê? Porque não houve, o que é que ele diz? Houve a correção dos pais. Ouve o que teu pai diz. Hoje nós, como homens e mulheres na fé, voltamos a ser juvenis de novo, voltamos a ser infantos juvenis de novo, jovens e ouvintes da palavra de Deus, para que a nossa vida tenha uma projeção boa. Porque em todo tempo somos errantes. Eu, você, todos que fazem parte da igreja de Deus, porque a Bíblia já nos classifica como vulneráveis, ou seja, fragilizados em toda a área da nossa vida. Não tem bom que não peque, não tem bom que não caia, não tem bom que não desvie o caminho. Por quê? Em todo tempo estamos aprendendo. Mas o que é que ele diz no versículo 5 até o versículo de número 7? Adquire a sabedoria, pronto. Adquire a inteligência, pronto. E não te esqueça, nem te apartes da palavra da minha boca. Que palavra é essa? Andai na presença daquele que pode te livrar do mau caminho. Mas hoje estamos como filhos que não ouvem os pais dentro da tua casa, filhos rebeldes, jovens presunçosos, que acham que tudo pode, com arrogância terrível, com ignorância terrível, uma falta de amor terrível. Estamos como filhos de Deus na fé, e como filhos de pais na fé que Deus levantou, com essa mesma ignorância. Ele falou ali, mas o que ele falou ali, para mim não compete não. Não quero saber. O pastor. Olha como a vida vai tendo uma projeção decadente. Porque se Deus levantou, se Deus mandou, Ele garante. Então nós, como homens e mulheres na terra, por isso que eu disse, essa pregação é para jovens de 80 a 90 anos para baixo. Porque em todo o tempo, na presença de Deus,
somos errantes, somos jovens, somos inconsequentes, somos incoerentes. E temos que estar aprendendo a todos os dias. Quantas vezes nós não pegamos pecando, obrigando, desfazendo do outro, degrinindo a imagem de Deus, distorcendo a palavra de Deus, se afastando da sabedoria que Ele lançou sobre nossas vidas. E o pai na fé, qual o pastor lançou, está dizendo: filho, está errado, não vai não, porque a visão que eu estou tendo daqui não é a mesma visão que você está tendo daí, né, Paulinha? Não é a mesma visão. A visão que eu estou tendo daqui, filho, que papai me deu, Agatha, é que você não se afaste, é que você não deixe o diabo cauterizar a tua mente. Nem tudo que o mundo nos oferece é bom, ou seja, 99,9% das coisas que o mundo nos oferece, Elisângela, são coisas boas. Por isso que Deus fez o cenáculo, por isso que Deus fez o templo, por isso que Deus pôs anjos sobre os templos, para que deixassem ordem, preceitos, ordenanças, ou melhor dizendo, militâncias em nossas vidas, para que nós aprendêssemos a andar conforme a vontade dEle, para que nós não venhamos ser errantes. Olha o que eu disse aí, segundo século já não existia nenhuma das 7 igrejas na Ásia. E olha que Jesus teve o cuidado de ir em todas elas, por intermédio de João, levando cartas, dizendo a cada um dos pastores, a Lídia, ao próprio João, aos outros que estavam como líder daquelas igrejas, ou seja, os pais na fé, ensina o povo que é assim, ensina o povo de Tiatira, ensina o povo de Pérgamo, ensina o povo de Esmina, ensina o povo de Éfeso, de Sardes, de Laodiceia, ensina a eles, o caminho é esse, porque o pai, ele foi instruído para ensinar o filho. E infelizmente, assim como nas igrejas, dentro das casas, tem pais biológicos ou padrasto que não estão sabendo colocar o filho no desígnio do caminho que se deve andar, assim como tem pais na fé que não estão sabendo pôr os filhos na fé o caminho, Marlene, que se deve andar. Pais que se embriagaram com coisas desse mundo, Ícaro, e que estão ensinando coisas erradas aos filhos na fé. Pessoas, coitadas, que estão sendo enganadas dentro das igrejas, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na realidade estão fazendo a vontade da carne e dando álibi para que Satanás trabalhe em vossas vidas. Então ele disse: adquire a sabedoria e a inteligência, mas não se aparte dela. Porque do que adianta você aprender e não praticar? Do que adianta você estudar medicina e for catar lixo? Do que adianta a você estudar doutorado e querer ser um juiz de futebol? Que relevância vai ter o teu tempo que você prestou nas faculdades, nos cursos, se você não está exercendo aquilo para que você estudou? Então Deus está dizendo a crente nesta noite aqui: pratica a palavra do Senhor, que a sua vida vai ter uma transformação. Versículo de número 8 e 9: não abandone a sabedoria. Olha o que diz o versículo número 8 e o versículo de número 9: exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Ele está falando da sabedoria. Exalte a sabedoria que você aprendeu. Como é que eu vou exaltar aquilo que eu aprendi? Como é que eu vou exaltar a doutrina, a palavra de Deus? Evangelizando, jejuando, orando, praticando as obras de Deus. Aí ele diz assim, quando você, o que é que diz a palavra? Buscai o Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e buscai o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Exalta ela, e ela te exaltará, e abraçando tu, ela vai te honrar. Ou seja, a palavra, a sabedoria, o conhecimento. Igreja, se a parte de homem, se a parte de mulheres, iníquo, que não tem nada para te dar, se aproprie da palavra de Deus.
Todos os dias eu peço a Deus, me dá entendimento, meu Pai. Me traz a cultura hebraica, bíblica da palavra, para que eu não venha transgredir contra a tua palavra. Eu estava ouvindo um professor hebraico. Ele disse: há uma heresia tamanha que pessoas ainda hoje pregam, dizendo que estava lá Adão e Eva comendo uma maçã. Onde a Bíblia vai falar sobre maçã? Por falta de conhecimento. Fala que é um fruto da ciência, da árvore da vida, que vai trazer um entendimento, que vai trazer um conhecimento, que se você não tiver aprimorado, você vai alcançar a morte, ou seja, o pecado. Então a gente tem que saber a cultura da Bíblia, o que está contido na Bíblia, para que a gente não venha blasfemar e trazer heresia. Texto fora de contexto gera pretexto para heresias. Palavras onde não traz entendimento, mas sim confusão de mente. As pessoas, para não sair de feio. E aí, irmão, pô, você viu? Entendeu? Entendi. Pô, glória a Deus o que, irmão? Você nem sabe o que foi pregado, irmão. As pessoas chamando Jesus de Genésio, Maria de Santa. Então, 8 e 9, não abandone a sabedoria, exalta e ela te exaltará, abraçando-a tu, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, não perca a coroa que ele colocou em sua cabeça. Dê a tua cabeça para o diadema, para a coroa de Deus, para que Deus possa te exaltar lá na frente, para que Deus possa te honrar lá na frente, para que Deus possa dizer: você serviu com dignidade, hoje será um dos membros da minha família celestial. Vinde a mim, filho querido. Então, não abandone a sabedoria de Deus. Aquilo que você aprendeu, põe em prática, não se aparte dela, porque é ela que vai te trazer um conhecimento daquilo que você deve saber e praticar. Está entendendo, igreja? Versículos de número 10 a 22. Ouvidos apurados, olhos atentos e consciência ativa. É o que vai dizer todos esses versículos que eu vou ler. Ouvidos apurados, olhos atentos e consciência ativa. Ou seja, eu vou ouvir, mas eu quero ver também. E não obstante a ouvir, eu quero ver o acontecimento, mas eu quero estar com minha consciência ativa. Ou seja, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu ver, eu quero estar sendo praticante daquelas obras. Eu quero estar em atividade com o meu Deus. Olha o que ele diz no versículo de número 10 a 22. Em nome de Jesus: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não largue. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Está falando do caminho dos males? Não. Está escrito aí caminho dos? Ou seja, está falando de indivíduo. Não entre, ou não entre na vereda do caminho dos maus, das pessoas más, das pessoas que fazem com que você perca a essência, das pessoas, como o próprio Jesus disse, que viriam pessoas que até os eleitos de Deus, escolhidos de Deus, Paula, sairiam da presença. O que é que ele diz? Eu vou ler de novo, gradativamente, em nome de Jesus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Está falando isso concernente à juventude que nós estamos vendo hoje, sendo aniquilada por não dar ouvido ao Pai
e consequentemente a mãe. No versículo 11, ele diz assim, ó: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Onde é as carreiras direitas hoje da nossa vida? Chama-se Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É onde nós andaremos todos os dias das nossas vidas. E diz assim no versículo número 12: por elas andarão e não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Porque Jesus é teu caminho, meu amigo. Jesus é a tua verdade, é a tua vida. E se você andar segundo o curso de Jesus, não embaraçarão os seus pés. E se você correr, você não vai cair, porque Ele te sustenta. Porque você guardou o que foi dito lá atrás. Ou seja, ouve e aceita as minhas palavras. A palavra do Senhor, amigo, são lâmpadas para os nossos pés. Aí no versículo 13, ó: pega-te a correção e não largue. Por quê? Guarda, porque ela é a tua vida. Quantos filhinhos aí, né, Paula? Mamãe disse, não vai, eu vou. Não vai, eu vou, e perde a vida. Porque não ouviu aquilo que se foi dito, ó: guarda-te a correção. Filho, não vai, que é o caminho errado. Filha, não vai, que esse caminho é de morte. Aí no versículo número 14: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Ou seja, não ande na vereda de quem está na igreja como joio. São os ímpios que estão na igreja pela metade. Não ande, não ande, não ande. Olha o que ele diz, ó: louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ó: não entre na vereda dos ímpios e nem ande pelo caminho dos maus. Porque, olha o versículo 15 que diz, ó: evite-o, não passes por ele, desvie-te dele e passe de longe. Por quê, pastor? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Pastor, o que é isso? Pessoas que a gente acha que são de Deus, que fazem tropeçar homens e mulheres que eram de Deus e deixaram seu conserto. É a palavra que está dizendo. E essa palavra é conhecida como palavra da sabedoria. O que é que intitula esse livro? Exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. De novo: pois não dormem. Não, vou ler do 15, ó: evite-o, evite o homem mau, a mulher mau, evite ele. Pastor, é meu primo, é minha irmã, é meu amigo. Evite-o, ó, evite-o, não passe por ele, desvie-te dele e passe de longe. Pois não dormem se não fizerem mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes, aparte-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham a saúde para o seu corpo. Pastor, mas é meu amigo. Como eu falei, eu posso ter uma amizade com uma pessoa de candomblé, um candomblecista? Posso. Ter amizade com um ateísta? Posso. Com um budista? Posso. Com um espírita? Posso. O que eu não posso é andar segundo o curso das suas ou das palavras dele. O que é que a Bíblia está nos ensinando através de Salomão? Ó, passe por ele de longe. Eu passei por experiência dessa, já dei aqui no início do meu ministério com os meus primos, que eram irmãos.
como irmãos. Andávamos juntos, dormíamos juntos, comíamos juntos. Mas quando eu fiz aliança com Cristo, eu tinha que atravessar a pista e passar de longe. Porque todas as vezes que eu saía da igreja, eles começavam a me gritar: venha para cá, venha para cá. Para com esse negócio de igreja. Venha tomar cerveja, vem beber. Se eu tivesse lido esta palavra, eu não dava ouvidos e não perdia os tempos passados que eu perdi, dando ouvidos àquilo que eles me falaram, para ganharmos tempo. Versículo 23, diga assim, ó: meu coração, tá fraco, bora, 1, 2, 3, nas mãos de Deus. De novo, o meu coração nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha o que diz o versículo número 23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Onde é que meu coração tem que estar guardado? Nas mãos de Deus. Porque quando o meu coração, sabe, dona Isabel, estiver guardado nas mãos de Deus, o diabo não vai roubar a minha consciência. Porque o meu coração está nas mãos de Deus. O que é isso, pastor? A tua vontade está nas mãos de Deus. O teu desejo está nas mãos de Deus. As tuas emoções estão nas mãos de Deus. E consequentemente, o teu desígnio vai estar nas mãos de Deus. É por isso que ele diz no versículo de número 23, ó: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas quando a gente guarda o coração no lugar certo, você já viu quando você guarda alguma coisa em um lugar não tão, sabe, onde tem usurpadores, ladrões, num lugar não tão secretozinho, alguém vai lá e rouba? Poxa, guardando um negócio aqui, não está mais. Por quê? Não guardou com perfeição, ou na mão da perfeição. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja, mas o coração não está guardado nas mãos de Deus. E aí quando sai, se embriagam com vinho que traz contenda e violência. Poxa, eu tenho que entender uma coisa: eu sou uma nova criatura. Quando ele fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, algumas práticas, elas têm que ser mudadas para que nós venhamos verdadeiramente agradar a Deus. Imagina agora comigo aí, eu falei aqui nesse instante, talvez, como eu digo, sempre sou, às vezes com arrogância. É melhor você se unir comigo e me chamar para ir para o monte, como o Flávio me falou ali, né, Flávio? Flávio não sabe nem onde é o monte, que Flávio não é daqui, vem comigo. Ou melhor, você me chamar para uma pizzaria ou uma churrascaria. O monte é lugar de sacrifício, pizza é lugar de alê. A Bíblia diz que é melhor ir no enterro, onde muitos não querem ir, do que ir para uma festa. Porque lá abrem-se seus olhos para uma realidade da vida. Que vida, pastor? Pós a morte. Já parou para analisar a lograda tristeza de nós vermos um ente querido, né, no caixão? Mas para aí, pensa aí. Até ontem de ontem, né, Paulo? Estávamos conversando. Imagina que loucura na visão da gente que não entende isso, o espírito de vida. Estávamos conversando com fulano ali nesse instante. Tem gente que espaço de menos de horas, e de repente está lá contemplando aquela mesma pessoa num caixão, sem voz, sem vida e sem espírito. Olha que loucura. Aí você olha para aquela pessoa, aí você vai lembrando, sabe, quando a gente está na frente do caixão, vai lembrando os sorrisos, os momentos, e aquilo nos deixa, além de uma profunda tristeza, quando a gente começa a pensar, meu Deus, que coisa. Você já viu em cima de caixão alguém falar assim: poxa, ontem, rapaz, a gente estava ali. O ontem para Deus não serve. O que serve para Deus é o amanhã. Talvez o ontem para aquele que estava ali falando em cima daquele que está ali não seja tão relevante para Deus,
Mas o amanhã de Deus para aquele que está no caixão é altissimamente relevante. Porque o amanhã daquele que está no caixão, ela agora está aí chorando, a mamãe dela está no seio de Abraão. Triste está ela. Se ela pudesse contemplar onde ela está agora, meu filho, onde papai e mamãe estão agora. Ai, meu filho, sabe o que ela deve estar dizendo lá? Só estou falando hipoteticamente. Meu Deus, prepara logo minha filha e traz. Sair daquele mundo. Para a gente é uma perda a morte, mas para Deus é uma vitória, quando morremos na presença de Deus. E é por isso que Deus levantou um pai na fé, para trazer correções, para que nós alcancemos a morte, não como luto, mas com alegria. Luto para os que ficam, alegria para os que vão, e parar diante do Pai eterno. Para finalizarmos, versículo 24 a 27. Andando nas práticas doutrinárias, ou seja, andando sobre a sujeição da palavra, seria a mesma coisa. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vejo as pessoas dizer hoje é uma nojeira, tudo para chegar a 4 de outubro. É direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Aí ele vem e diz aqui, ó: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos trazer aqui a visão do que ele quis dizer. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O que é isso? A tortuosidade da boca. Fala na estante aqui, esbravecendo mesmo. O que é a tortuosidade da boca? Palavras torpes, palavras de poderes malignos, palavras que não vão edificar a teu corpo, nem a tua alma, nem o teu espírito, palavras que blasfemam todo e qualquer conceito bíblico. Ele diz, ó: desvia-te de ti a tortuosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade. Qual é a perversidade dos lábios? Fofoca. Palavras que matam outras pessoas. Fofoca. Palavras perversas. Palavras maléficas. Palavras destruidoras. Ele está dizendo, não sou eu, ó. Ó, que ele diz, versículo 24: desvia de ti a tortuosidade, palavras torpes da tua boca, e alonga, não deixa nem chegar perto, alonga de ti a perversidade dos lábios. Ó, aquela Viviane não vale nada. Aquele cabelo, ela está se achando com aquele cabelo dela. Não está não? Aí, Moisés, Viviane ali para lá, se achando, Moisés. Lábios perversos. Moisés, aquele filho de Mari não vale nada. Às vezes eu me estava ali embaixo brincando, eu vi ele ali com um bocado de maconheiro. Você não viu não, Moisés? O irmão de Jesus, Tiago, escreve no seu livro que a nossa língua, ela é semelhante ao leme de um navio. Tem o poder de transformar coisas, de trazer um fogo a uma floresta. Porque ele já nos adverte, porque ele sabe quão poder persuasivo tem a língua. Pedi uma oração a Deus, sabe, Jonathan? 3 anos, para me dar 1/3% da sabedoria de Salomão, desse que escreve esse livro. Agora estou pedindo a Deus para Ele me abster das pessoas persuasivas, pessoas que vêm tentando praticar o mal com, sabe? Como se uma cobra peçonhenta, sabe quando o anar já vai te atacar?
Estou pedindo a Deus para que Ele me desvie dessas pessoas e me mostre a malícia e a maldade dessas pessoas, para que eu possa me desviar do caminho do mal. Estou orando a Ele. Me dá sabedoria por lidar com esse tipo de pessoas que estão tentando destruir o ministério de Deus. Quando a mulher me falou aqui, me chamou e disse: pastor, eu não queria dizer isso, já vim aqui a 3 cultos. A mulher do pastor: mas Deus me incomodou, vou dizer. Deus mandou o senhor se revertir. Estava vindo um grande vendaval de cima do altar. Eu disse: mas está vindo? Já está acontecendo, mulher. Mas Ele já está me revestindo. Ela ficou trêmula ali perto do marido. Eu disse: eu não temo, senhora. O que vier de lá para cá é por permissão de Deus. E o que Ele mandar eu tenho que aceitar. Eu tenho que viver nesse momento com a consciência de Jó, quando conversou ali com a mulher dele. Ela disse: mas se prepare, pastor. Se prepare que o vento está vindo forte. De cima do altar, para dentro da igreja. Eu não vou fazer como Elias fez, quando Jezabel soprou o vento no trono de Acabe. Eu não vou me esconder na caverna. Eu vou estar diante da caverna para ver o terremoto, para ver o furacão, para ver os ventos passarem, porque Ele me chamou e Ele garante. Então, versículo 26 e 27, para terminarmos: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, quer ponderar? Manter-me equilibrado e firme, conscientemente na presença de papai. Ponderar os meus pés aqui, daqui não tirar as plantas dos meus pés, porque eu andando aqui, firme e forte, Ele diz assim: ó, os teus caminhos sejam bem. Quem vai trazer ordenança em minha vida é Deus. A mulher não falou que o vento vem? Se fosse outra ali: vem cá, falando, você quer aqui pela minha vida? Que nada. Não me desespero com o que vem de lá para cá, porque eu já recebi muitos ventos colaterais e até hoje estou aqui. Porque os meus pés estão ponderados na presença do Senhor. E quem ordena, sabe, Nai? Quem ordena, viu, da sopa? Quem ordena a minha guerra é Deus. Quem ordena as minhas batalhas é Ele. E eu não ligo com o que vem de cá. Eu não ligo com o que vem de cá, porque o que está de lá eu não consigo ver, mas Ele de lá de cima vê quem está atrás de mim. E antes que o diabo tente, Ele já entrou em luta pela minha briga, pela minha batalha, pelos meus objetivos. Aí, finalizando, como eu botei como guisa de introdução para esses 3 versículos, 24, 25, 26 e 27, perdão, esses 4 versículos, eu botei, andando nas práticas doutrinárias, ou andando segundo a palavra de Deus, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé. Por quê? Não decline nem para a direita. Eu brinquei aqui nesse tanque, não tem nada a ver com o que eu brinquei, viu? Por quê? Não decline nem para a direita e nem para a esquerda, porque quem está à tua direita está caído, quem está à tua esquerda está caído. Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado esquerdo e 10.000 à tua direita, mas se você ficar no meio, você não vai ser atingido. Não olhe para as circunstâncias. Vão cair 1000 ao teu lado, 1000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque não declines nem para a direita e nem para a esquerda, porque lá só tem pessoas caídas. E você não é crente caído. Você é crente sustentado, inabalável pela doutrina da palavra de Deus, aonde você vai fazer a partir de hoje da palavra de Deus, Dário,
práticas conscientemente, para que o diabo não venha tirar a visão da tua promessa, o diadema da tua cabeça, a coroa que Deus pôs através do sangue carmesim na sua cabeça, né, Daniel? Então, ó, de tudo que se deve guardar, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procederão as saídas das suas vidas. Fica de pé em